Olá, sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com o Betinho Online. Olha, não esqueça, né, de você fazer o seu plano na WBS Telecom. Final do ano agora, no próximo mês de dezembro, vai ter aquele sorteio tradicional que você pode ficar um ano sem pagar a internet. Já pensou um ano? Venha para a WBS Telecom, né? Faça lá, seja cliente e já concorre agora a um ano de internet grátis. Luiz Abreu, mais conhecido como Neném da Ótica, pai de 5 filhos, tem formação em optometria ótica, é o nosso convidado hoje do programa. Muito obrigado por ter aceito o convite, Neném. Eu agradeço você também, Betinho. Obrigado pela oportunidade que você dá de a gente divulgar uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem. E de parabenizar também pelo programa, porque é uma forma que você divulga o profissionalismo de cada pessoa. Você está de parabéns, não é porque está na sua presença que me convidou a participar do seu quadro, não. O Neném é muito conhecido em Santarém no ramo da ótica, desde jovem ele trabalha. Você começou a sua carreira muito jovem, né, na ótica, com o saudoso Nelson Machado. Me conta um pouco dessa história até chegar hoje. Pois é, interessante essa questão. Eu jogava um pouquinho de futebol de salão na época, né? E a Ótica Santa Luzia tinha um time de futebol de salão. E através desse futebol de salão eu cheguei no ramo de ótica. Futebol de salão é interessante, nessa época era forte em Santarém, né? Demais, era um campeonato super concorrido. Então eu cheguei lá, aproveitei a oportunidade, tive a oportunidade de, na época, o Nelson trouxe um técnico de fora de Brasília, que era muito. O Nelson tinha um dos melhores laboratórios óticos do norte do país. Isso em que ano foi isso? 74. 74 tinha em Santarém. Tinha em Santarém. Ele montou um laboratório óptico, um dos melhores do norte do país. Pra você ter uma ideia, na época, o Nelson comprou 2 máquinas facetadoras, que são máquinas que montam as lentes nas armações. Que hoje você comprava 2 carros populares, Beto. Com dinheiro dessas 2 máquinas. Hoje você comprava 2 carros populares. Você vê a importância e é o ponto que ele montou esse laboratório de Santarém. E você jogava o salão e você foi convidado a trabalhar na ótica. Aí foi engraçado. Eu comecei pintando a camisa dos nomes dos meninos dele, de olho lá, ele me botando sempre, me empurrando para... Porque o técnico dele teve um problema de adaptação familiar que ia embora. E ele precisava de alguém, ou então ele tinha que buscar alguém. E perguntou se alguém... Ei, Beto, eu, graças a Deus, sempre estudei, me formei primeiro grau, segundo grau muito cedo, e consegui, né? Quando ele foi embora, eu, assim, 70% eu já... Tanto pobre, Betinho, que na época, eu ganhava 6 salários mínimos. Você tem uma ideia, com 17 para 18 anos, Beto. Trabalhando na ótica. Trabalhando na ótica. Era Ótica Santa Luzia. Ótica Santa Luzia. Existe ainda hoje? Existe, eu acho que sim. Uma das filhas do Nelson, acho que ainda leva o projeto mas você sabe, né? Como dizem os caboclos, stay do meio, você vai as coisas. E aí? Continua a história aí, você Beto, aí eu passei, pior que aí, Beto, tudo no mesmo tempo, passei na Marinha, no concurso da Marinha, para ir para Fortaleza estudar. E aí o dilema agora, Beto, era uma carreira, né? E o Nelson também, aí, inclusive ele comparava até o soldo da Marinha com o que eu ganhava, né? Mas ele era muito sutil, um cara muito inteligente, e eu digo uma coisa, agradeço muito a ele pelo que ele fez. Ele era um homem benquisto desde aquela época em Santarém, ele conseguiu conversar com o pessoal da Marinha, que era bem próximo da ótica lá, e eu fui dispensado, tudo bem, tranquilo, e não me arrependo do que fiz, não. Para continuar trabalhando com ele, e agradeço muito a ele, foi meu segundo pai, como foi minha segunda mãe, porque a coisa está muito ligada, Beto. A sua tia Lourdes Camarão. Tia Lourdes Camarão, a tia Lourdes Camarão. Também, porque, pô, Deus me quis, era minha segunda mãe. Você morava lá e trabalhava na ótica. Na época, a minha família foi embora. Ela alugava quartos na época. Minha família foi embora para Manaus e eu fiquei com ela foi minha mãe. Você está entendendo? Então eu agradeço onde estiver, tenho certeza em bom lugar, que eu agradeço muito a ela também. Né? E assim, resumidamente... A sua vida na ótica. Você entrou na ótica, passou quanto tempo na ótica? Passei 19 anos trabalhando com o Nelson Machado, né? Saí porque você sabe... Mas o que exatamente tu fazia quando você entrou na ótica? Que tipo de serviço você fazia? Eu fazia chave.
Foi o primeiro cara que trouxe cópia de chave. O Nelson foi pioneiro em um bocado de coisa aqui. Aí comecei a gostar de laboratório e precisava. A minha ida para a ótica foi para tomar conta do laboratório. Então, tomei conta de laboratório, sulfaçagem. O que é sulfaçagem? Fabricação de lente. Depois, montagem, que é Você foi trabalhar na fabricação de lente? Na fabricação de lente. Eu comecei em fabricação de lente. Depois, consegui, mais pessoas se habilitaram. Eu já saí de montagem, que é uma atividade mais rústica, e já passei para montagem, que é colocar as lentes nas armações. E fazer cálculo. Beto, é complexo fazer lente. Não é fácil. Muitos cálculos. Muitos cálculos. Se hoje você vê um óculos numa armação, você pensa a coisa mais simples, é a coisa mais complexa que existe. E até eu fico triste que muitas vezes as pessoas não se preparam para isso, Beto. E quem sofre, eu tenho percebido, Santarém, é o usuário, Beto. Está entendendo? Então, eu passei por essa fase. Aí ele me mandou para Fortaleza para fazer meu primeiro curso de óptica e optometria em 78. Em 78. 82 já tenho minha carteira profissional assinada de ótica. Pois é, aí quando chega a fim essa sua parceria com a Ótica Santa Luzia, que depois você saiu, botou a sua própria ótica, né? Ótica Nenê. É isso, Beto, todo profissional, eu acho que toda profissão, ela tem um limite. Ela você vai, chega. Você vê, você tem ambições maiores, ambições do bom sentido. Como se fosse um casamento que acaba, né? Justamente. Você tem seus objetivos, suas ambições positivas que você quer passar. E eu senti que dali eu não passava mais. Então, recebi a convite de um outro amigo aí, doutor Pinheiro, também, que eu quero salientar como um profissional até hoje, um ser humano de um coração muito grande, um profissional muito competente quando se toca, Betinho, as cirurgias de catarata. O doutor Pinheiro é um espetáculo. Tá? E aí fizemos uma parceria, mas também não deu muito certo. Ou eu acho que eu queria um objetivo maior. Carreira, como se diz, carreira solo. Foi quando eu passei a trabalhar sozinho no antigo Comercial João do Boi, que era ao lado da igreja, que hoje é o Museu Sacro da igreja, era onde era o Comercial João do Boi. De lá comecei, troquei para Floriano Peixoto, até hoje tenho uma ótica que é minha ex-esposa aqui. Ótica Neném Pop, que é em frente ao Hotel Sandis, que já tem 25 anos lá. A sua ex-esposa minha ex-esposa comanda com muita sabedoria e competência. Mais ou menos que a Ótica Santa Luzia demora aí, você entra em 70 e pouco, saiu o quê? Em 90? Eu saí 19 anos depois, 19 anos depois eu saí. Bem com o meu patrãozão lá, tanto prova que no início eu precisei muito dele e ele nunca me virou as costas. Eu já cheguei algumas vezes a conversar com ele, um saudoso, era uma pessoa sensacional, um homem do coração bom, né? Bom, muito bom aquele homem, olha, muito bom. Inclusive, eu me dou com muitos filhos dele, do Nelson. Nenê, e hoje tu tem a tua carreira solo, tu também fizeste, né, os teus cursos de formação, hoje você é optometrista, né? O que acontece? Logo no início, a ótica, quando começou a chegar outros optometristas aqui, ficou muito complexo a questão de ótica concorrente. Desde essa época, começou a ficar muito concorrida. E que eu me sentia com, sei lá, 30 anos de profissão, eu me sentia lá embaixo, porque eu não tinha força nenhuma para dar uma resposta para algumas perguntas feitas por alguns profissionais da área da saúde. As coisas vão evoluindo, né? Chegou muita exótica, né? E aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou sair um pouco de Santarém e vou procurar formação. E fui para Santa Catarina, né? Santa Catarina não era direto, mas eu passei 5 anos nessa e fui procurar formação, formei em bacharelado em optometria e comecei, Betinho, o bacharelado em optometria. Mas aí veio pandemia, dificultou muito, é muito caro para fazer, Beto. É muito caro para fazer fora, porque lá que é o auge, é o pico de optometria, essa região ali de Santa Catarina, né? Tanto prova que lá é uma profissão muito forte, e havia uma rejeição muito grande por falta
por conta de oftalmologia. Eu tenho um médico, amigo oftalmo, que trabalha no Instituto de Olhos de Joinville, que hoje ele diz que é caso que não se pode mais mexer. Só se pede fiscalização para que o optometrista saiba seu limite, onde é que ele deve Pois trabalhar. houve uma polêmica um tempo desse atrás, né? Inclusive foi até, alguns casos, foi até para a justiça. Sim. O que difere? Vou explicar bem para o nosso telespectador. Você, optometrista, faz o seu curso, o que difere, o que ele pode fazer, o que não pode, por que teve tanto essa, né, de certa forma, uma rivalidade, não com todos, com alguns oftalmologistas? É assim, toda classe tem aquele poder de barganha, né? E a classe médica é muito forte. Quer ou não queira, veja o que aconteceu com a área de enfermagem, né? A enfermagem passou um bocado de tempo para se regulamentar. Hoje em dia eles são reconhecidos, mesmo assim ainda existem algumas coisas. E a oftalmetria a gente Porque ainda a enfermagem trabalha. também existe, o enfermeiro e existe o O técnico, né? técnico, justamente, mas até o próprio enfermeiro de formação universitária ele sentia dificuldade. E a gente começou, aí o oftalmologista, muitos oftalmologistas, principalmente assim, nas cidades menores, eles vivem muito de consultório, eles vivem muito de consultas médicas. E é onde entra a área do oftalmetrista também. Agora, o que é que acontece? Eu dou um pouco de razão, e dou razão, às vezes, total, à classe médica em função dos nossos profissionais, nós próprios. Né? A gente tem alguém, eu sempre me policiei nessa questão. Eu nunca fui atrás, desde o primeiro curso que fiz em Fortaleza, esse até que ainda existia assim, um pensamento muito para óculos mesmo, só óculos. Era para vender óculos em Fortaleza, mas 78. Hoje, uma formação de oftalmetria bem feita, não, a preocupação não é só óculos, não. Você tem que ter a consciência que você pode ser um orientador de saúde visual. Essa é a primeira questão. E outra coisa, locais de atuação, de preferência, locais aonde há dificuldade do oftalmologista. Eu acho que também é outra coisa. É questão de cada um respeitar a hierarquia do outro, né? A formação de cada um. E Né? às vezes também por alguns, não é todos, né, oftalmologistas, querem também entrar já numa área que não é bem a dele, aí houve essa barragem. Você entrou, um entrou no campo do outro e houve esse conflito. Que nem já que está na área também da medicina, que nem teve com odontólogos e aquele profissional. O protético, né? Também teve no início que o protético já queria extrair dente, obturar, que não era fazer dele. canal, né? Não era dele. Então é justamente, Betinho, você bateu na... É como o oftalmetrista, tem oftalmetrista que quer fazer exames, quer dar diagnóstico. Não pode. Na verdade é leitura de grau, né? É grau, leitura de o que a gente chama acomodação visual, tá? Para essa questão de descobrir o grau de cada paciente. E outra coisa, você tem a formação também de não diagnosticar, mas detectar alguns problemas, doenças aí visuais. Já indica um profissional. As patologias, você tem que ter noção de patologias, como, por exemplo, seríssima, como a pressão ocular, que se vira o glaucoma, né? Retinopatia, o diabético, você tem que ter muito cuidado com o diabético, em função de uma patologia chamada retinopatia. A retinopatia hoje, que é comprovada pela pessoa ser hipertensa, mesmo do corpo, existe hoje a possibilidade de retinopatia hipertensiva. Então, você tem que ter, em resumo, se você quer ser um oftalmetrista, não seja um passador de óculos, que você vai prejudicar as pessoas. Aí que eu acho que a razão dos médicos. Agora, se você é um profissional que sabe colocar na sua área de atuação, vá em frente. Você presta um grande serviço à população, principalmente onde há a dificuldade de acesso a oftalmologista. Que bom, né? Até te parabenizo de você procurar uma formação, porque tem muitos que são só o autodidata, conhecimento, né? E acha que é tudo. Então você procurou fazer um curso, né? E está aí, é um profissional, você está apto a fazer isso, e você hoje é muito chamado, você
Hoje, praticamente, você consegue se manter no mercado já pelo seu nome, pela sua formação que você tem, consegue sobreviver. A confiança que eu adquiri perante as pessoas que eu trabalho em relação a óculos. Porque se eu for dizer que é lado clínico, não. Eu sou uma pessoa muito respeitada em relação a óculos. Tá, Beto? Então, eu peço mais uma vez, amigo, optometrista, vamos zelar pela nossa profissão, vamos fazer só o que nos é permitido. Olha, a internet está aí, todo tempo tem curso. A internet tem um lado bom e tem um lado ruim. Você tem que Mas procurar o lado bom, tire né? o lado bom. Olha, eu já fiz cursos pequenos, até na Colômbia, online, tem certificados que eu fiz, sabe? Já fiz, olha, hoje o diabetes, ele tem uma importância negativa muito grande à área visual, por causa dessa retinopatia diabética. Eu já fiz cursos em relação a saber o basicão de diabetes para me ajudar a encaminhar essas pessoas ao profissional correto, que é, no caso, o oftalmologista, e na retinopatia muito o retinólogo, né? Nem hoje, por exemplo, você trabalha em parceria com algum oftalmologista ou você só atende, mesmo que você tenha, né, seu atendimento próprio, como é que você trabalha hoje em dia? Hoje eu trabalho mais com um projeto social, que quando eu me formei em Santa Catarina, um projeto chamado Visão para a Vida, tá? Que eu trouxe de Santa Catarina e eu atuei nesse projeto desde o Amazonas. Eu e o Dr. Francisco Estocco, que é esse de Joinville, Santa Catarina, que trabalha no Instituto. Então, esse é meu objetivo principal. Eles subsidiam com muitas coisas para me fazer esse trabalho, inclusive financeiro um pouco. Eles me ajudam, né? E também eu gostaria de, nesse momento, Beto, quem puder ajudar o projeto, pessoal, é muito bonito, a gente é muito bem recebido. Qual é o objetivo principal desse projeto? Atender pessoas carentes? Pessoas carentes. A gente não distingue. É problema visual. Mas o objetivo principal, onde é mais injetado os recursos que a gente tinha antes da pandemia, e agora estou tentando buscar esses recursos novamente, é o menos favorecido. Você já imaginou, Betinho, nossa região, uma região muito intensa de sol. Sol, sol. Você vê jovens que trabalham na agricultura, na pecuária, aí nesse nosso mundão, onde eu vou, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre, Oriximiná não, Piterígio, carne crescida no olho, eu quero que você veja como é esse povo de carne crescida. Catarata, catarata hoje é uma cirurgia simples, sendo executada por bons profissionais e equipamentos. São cirurgias simples. Você vê lá no interior, pessoa cega por causa de catarata, ou próxima a ficar cega por causa de catarata. Isso não pode mais acontecer, Beto. Nós estamos no século XXI, né? E aí não pode mais acontecer isso, Beto. Porque a catarata é assim, Beto. Ou a gente tem, ou nós teremos. Teremos, né? Depende catarata é um fator clínico da idade. Todos nós temos ou teremos. Raro então, aqueles que não vão ter, né? Não, todo mundo vai ter, Beto. Ninguém escapa, Beto. Agora, um com maior intensidade e outros com menos intensidade. Tá, por exemplo, o diabético, ele tem que se cuidar muito, senão a catarata dele avança muito mais cedo. Tá? Então, assim, Beto. Então, gostaria aí, pessoal, quem puder ajudar o projeto, se não for com dinheiro, com lâminas de glicemia, lancetas de glicemia, algodão. Se não quiser financeiramente, qualquer quantia tem um vídeo, tem um telefone para entrar em contato? Poderia ser o 9133-1055. Está no seu vídeo, tá? Aí o telefone. E aí você ajude, pessoal. Nós prestaremos conta todas as vindas das comunidades que a gente vier. Nós faremos questão de fazer um relatório. Nós estamos montando um site do projeto que é justamente para dar uma resposta à população. O mundo está precisando de pessoas que ajudem uns outros. Nem para encerrar, você falou que na década de 70 o saudoso Nelson fez uns laboratórios mais, né, modernos. E hoje, nós estamos em 2022, Santarém
triplicou o que tinha de ótica naquela época para hoje. Ixi, Para onde a gente vai, a gente dá de cara com uma ótica. Hoje, as lentes, para encerrar, a maioria é feita aqui em Santarém, vai para Belém. Como é que está essa questão de evolução de laboratório em Santarém hoje? Beto, você tem uma ideia? Antigamente, a catarata era feita uma cirurgia sem colocar lente intraocular. Tirava o cristalino, ficava lá o buraco e você fazia uma lente com as lentes desse tamanho, com o olhão da pessoa ficava desse tamanho. Hoje em dia já começou por aí. Ó. Cirurgia de catarata, você mete uma lente intraocular, acabou. A gente tinha que fabricar lente, Beto, na época, artesanal, colada. Esse técnico de Brasília me ensinou. Quando ele saiu daqui, eu fazia perfeitamente. Hoje, laboratório, hoje, questão de lente é muito mais fácil. Eu acho que entre 80% e 90% das lentes, hoje os laboratórios têm tudo pronta, de fábricas que trabalham em série. Então, entre 80% e 90% é pronto. Pouca lente é fabricada, são as lentes com altas miopias, altos astigmatismo, combinadas. Já faz só o pedido para o laboratório? Só faz o pedido, mas tem laboratórios bem montados. Aqui em Santarém hoje? Já tem, não é aquela coisa, mas tem. Agora, para fora, existem coisas que é um espetáculo. Mas nós somos bem servidos. Nós somos bem servidos aqui. Deu para você conhecer um pouco do lado do profissional aqui, Neném da ótica. Para a gente encerrar, Neném, vamos fazer aquele bate-bola rapidinho. Você, futebol, não vou dizer que você não gosta, né? Que você, como se diz, começou sua carreira profissional na ótica devido a jogar, ser um craque no futebol de salão, né? Você torce, que clube você torce? Eu sou flamenguista, Você é flamenguista, não é porque ele foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, não. Flamenguista, sou flamenguista desde flamenguista. E cinema, você gosta de cinema? Tem um filme assim inesquecível na sua vida? Rapaz, olha, Beto, se culto fosse filme, eu era o mais analfabeto do mundo. Mas, na vida da gente, tem um filme que eu não esqueço. A Ponte do Rio Kwai. É um filme antigo, que é sobre uma pandemia que está dentro do trem, e aquelas pessoas não podem sair de dentro, tem que ser tratado. É um espetáculo o filme. Vejam esse filme para vocês verem. Se você vai na internet, você acha. Um dia desse eu assisti ele. Mas, Beto, se cultura for filme, eu sou muito analfabeto. O que você ouve em termos de música? Que tipo de música? Beto, eu sou eclético em questão de música. Eu só gosto. Inclusive, Beto, eu já participei de festival de música aqui em Santarém, música própria minha. Já participei, né? E gosto muito de música, mas eu gosto muito de um pagode, daquele sambinha antigo. O brasileiro, pagode, cerveja e futebol, né? Futebol e Flamengo, né? Flamengo, né? Futebol, tudo Flamengo. E respeito aos outros, que também eu respeito todas as torcidas. Você é cristão? Cristão, não sou aquele beato, mas eu participo de grupo de orações aqui no meu bairro, quando eu estou na cidade, participo. Então, acho que isso é muito importante. Dê um pouquinho do seu tempo a Deus que você vai ver que vale a pena. O que você... Uma frase assim interessante que você dispôs isso aqui, você devia ler todo dia, pensar nessa frase. É uma coisa que eu acho muito bacana. Não queira para os outros, você não quer para você. Você vai querer coisa ruim para você? Não, né? Então não queira para os outros também. Exatamente. Você quer bacana, bom para você? Deseja aos outros também que você tenha uma vida feliz. Diz o ditado popular que o que você deseja de mal é dividido. Isso, né? A lei do retorno, né, Beto? Lei do retorno. Lei do retorno. Tem pessoas que esquecem isso, né? Acabam desejando mal para os outros. Né? Uma frase maldita para... Maldita não é maldita. É mal colocada. Pode lhe trazer uma de lá muito mais pesada do que você imagina. Né? Você com o momento de... né, está nervoso, está estressado, acaba falando que não deve, né? Beto. Eu fiquei feliz, Beto, de ter participar, me dispor. Luiz Abreu, mais conhecido como Neném da Ótica, muito obrigado por você ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço, te acho um tremendo de um profissional, você continue sendo esse cara de repórter, da lado do jornalismo, da mídia, da mídia, que você a verdade, né, Beto? Eu acho que se você colocar realmente o que acontece, você saia dessa imprensa marrom, que é complicado, você sabe que existe, você é do meio, é muito ruim. O jornalista
só é prejudicial a toda a sociedade. É isso aí. Na próxima sexta-feira, mais um convidado de frente com o Betinho Online. Até lá.